Como diz o doutor Edson, né, Lélcio? Evidentemente, esse é um assunto muito polêmico, né? Aliás, falar sobre qualquer tema da reforma sempre nos traz grandes reflexões, muitas polêmicas, soluções diversas, diretrizes diversas, mas efetivamente nós não temos ainda, né? Como disse inclusive a doutora Juliana Brax, né? Às vezes nós nos sentimos palestrantes frustrados também com isso, né? Porque nós gostaríamos muito de passar para o público aquele entendimento mais consolidado, aquele entendimento que nós entendemos com maior força e, infelizmente, dentro da seara da reforma, nós estamos ainda um pouco naquele efeito manada, né? A gente vai um pouco para um lado, de repente vem uma decisão, a gente vai caminhando para outro lado. Então, efetivamente, nós temos algumas dificuldades para poder considerar tantos e tantos temas. E eu vou só fazer uma correção aqui também, até porque tem uma colega também que vai falar um pouco sobre, através de uma outra visão, mas, na verdade, o desafio que aqui se coloca é um desafio para todos, né? O doutor Fabrício, que me antecedeu aqui, foi muito feliz, porque realmente nós estamos todos no mesmo barco. Esse desafio é de todos nós. Esse desafio não é do advogado reclamante, do advogado reclamado, do juiz, do representante do Ministério Público, é de todos nós cidadãos. É de todos que estão na Justiça do Trabalho e que fazem a Justiça do Trabalho a nossa segunda casa. Então, efetivamente, esses temas que vão ser aqui refletidos, né, fazem com que o nosso desafio seja conjunto, o nosso desafio seja integral, o desafio seja de todos. Dentro dessa perspectiva, eu queria trazer para vocês um pouco, né, eu não queria ser tão técnico assim nas palestras, apesar de saber que o público, né, é eminentemente técnico, mas me parece que se a gente for caminhar para algumas soluções, nós temos que saber o cenário que nós vivemos, né, e dizer qual que é a fase do direito do trabalho que nós vivemos também. Até para que, nesse cenário de mudanças e de outras perspectivas, nós possamos realmente trazer aqui soluções efetivas, né? Soluções que realmente vão caminhar para um melhor direito do trabalho. Então, eu coloco para vocês, no primeiro slide, né, um pouco da dicotomia que nós vivemos para poder até interpretar as normas trabalhistas, né? O direito regula a vida social. Como é que nós vamos interpretar tudo isso que está sendo colocado para todos nós, no nosso dia a dia forense, diante desses cenários de tamanha dicotomia? Melhoria de indicadores de mercado, de um lado, redução proporcional de uma informalidade, a busca, então, de uma maior inserção do trabalhador, a queda do desemprego, a melhoria da renda do trabalho e diminuição de desigualdade social. Quer dizer, se a gente busca tudo isso, né, se a gente quer buscar tudo isso, como é que nós vamos buscar tudo isso se, de outro lado, nós temos uma recriação de figuras mais precárias do trabalho, o avanço da temática da terceirização, agora já regulamentado, a intensificação do ritmo de trabalho, o avanço do componente variável da remuneração, né? Sempre falando agora mais sobre produção, muito menos agora com relação ao tempo à disposição, a sociedade cibernética, uma insegurança do trabalho e a rotatividade da mão de obra. Então, dentro dessa dicotomia, né, dentro desse cenário, né, que nos atinge, o nosso desafio, portanto, é a criação de empregos de qualidade com proteção social. E isso realmente nós não podemos nos dissociar, independente do lado que estejamos. E efetivamente aqui eu prefiro estar de um lado mais acadêmico de estudo do que de um lado de advogado reclamante, de um lado de advogado reclamado. Esse me parece o grande desafio. E quando a gente trata dessa palavra desafio, e aí por isso um pouco dessa questão das oportunidades, né? Um pouco então do que o advogado pode fazer, seja advogado reclamante ou reclamado, aí vem exatamente essa palavra, né? O desafio traz oportunidades. O que nós estamos vivenciando hoje, seja em qualquer fase do direito do trabalho, seja da fase da própria reforma trabalhista, nos dá e surgem também oportunidades, nos revelam oportunidades. E parece que essa deve ser uma visão otimista com relação a um próprio contexto que nós vivemos hoje com relação à reforma.
muito a se lutar, muito a resistir, muito a se considerar enraizado aquilo que foi retirado? Sim, mas nós não podemos deixar de esquecer que nosso papel também é um papel desafiador no que tange à criação dessas novas oportunidades. Veja, a palestra anterior do Dr. Fabrício, ele disse, né, em alto e bom tom, todos aqui escutaram, sobre possibilidades. Nesse desafio, então, que nós estamos aqui vivenciando dia a dia forense, essas oportunidades vão surgir. E aí o papel do advogado, exatamente para trazer para o tribunal, exatamente para trazer, então, para a justiça do trabalho, esse papel jurígeno, esse papel criador, que sempre a advocacia teve e o fez muito bem. E isso nós não podemos, em hipótese nenhuma, desistir. Eu disse a vocês, né, que antes de entrar nessas temáticas dos desafios, enfim, para a advocacia do reclamado, né, é muito importante, como disse, o panorama, né, que nós vivemos hoje na nossa sociedade trabalhista. Sempre quem estuda direito do trabalho sempre lê o livro do professor Maurício Godinho Delgado, né, o ministro Maurício Godinho Delgado, e ele traz muito bem, isso historicamente esse entendimento nos parece muito universal, inclusive, né? Ele fala um pouco sobre as fases do direito do trabalho. E aí eu elenco um pouco dessas fases do direito do trabalho, e nós podemos incluir nessa fase que nós vivenciamos hoje, né, uma nova fase do direito, que é o direito do trabalho na sociedade cibernética. O direito do trabalho nesse ambiente altamente tecnológico. Acho que o Dr. Schimmer deve se lembrar um pouco disso, Dr. Schimmer. Nós tivemos uma notícia ontem no Tribunal de Justiça, né, de julgamentos que foram feitos usando inteligência artificial. Né? Foram mais de 280 processos, salvo engano, na 8ª Câmara Civil, que foram julgados por um clique de 1 segundo, 280 processos sendo julgados. É uma realidade que nós não podemos fechar os olhos, mas a essa busca de novas oportunidades dentro dessa realidade. Nós não podemos deixar que isso passe em branco, e nós não podemos deixar que aqueles velhos também primados possam morrer. Mas esse é um grande desafio, e esse é o nosso papel, e esse é o nosso papel jurídico, esse é o nosso papel criativo da advocacia. Por isso que disse que aqui não importa advogado do reclamante ou advogado do reclamado. O papel de criação é de todos os advogados e advogadas. Falo isso, inclusive, como um desafio também, porque, não obstante, né, crermos ou não em certas pesquisas, né, mas já fora dito, né, em termos universais, que cerca de 47% das profissões correm risco de acabar. Então, acima de tudo, o desafio é a proteção ao trabalho, é a manutenção do trabalho protegido, acima de tudo isso, acima de qualquer interpretação, seja ela com qualquer cunho ideológico, acima de tudo, o trabalho protegido. E nós sabemos que nessa sociedade cibernética isso pode acontecer e vem acontecendo efetivamente. E vejam, até mesmo dentro do trabalho intelectual. Como disse aqui na pesquisa, né, da editora Época, Carlos Frei, doutor em economia na Universidade de Oxford, que tem um estudo sobre o futuro do emprego, né, ele diz exatamente que nós já estamos vivendo uma era da automação do trabalho intelectual. Quando, há tempos atrás, nós dizíamos o contrário, né? Nós dizíamos o seguinte: olha, isso aqui vai ficar um pouco mais, a era da tecnologia vai atingir a parte da produção. Mas essa era da tecnologia já atinge também a área intelectual, a nossa própria atividade. Então é um panorama importante para que a gente possa saber como agir e o que defender e como defender e onde nós vamos atingir os nossos objetivos e quais seriam essas nossas diretrizes. E eu começo então fazendo esse papel aqui de reflexão, né? Os congressos a gente aprende muito, né? A gente vê muita gente anotando, a gente vê, né, o olhar de vocês sedentos a esses ensinamentos, a troca de experiências. Mas aqui também foi dito de forma antecedente, e foi o doutor Fabrício que disse, e nós nem combinamos nada, né, doutor Fabrício, aqui conversamos há pouco apenas sobre alguns aspectos, mas efetivamente nós vivemos nesse ambiente de total insegurança jurídica, né? E um dos pontos de grande insegurança jurídica, e me perdoem se
já foi dito aqui em palestras anteriores, e vocês certamente já tiveram também essas discussões, mas é a questão da aplicação do direito intertemporal. E aí, vou mais uma vez, né, aí focalizando um pouco para a advocacia do reclamado, porque nós estamos falando de uma obrigação do empregador, né? Então, aquele que recebe aquele direito, ele tem consigo a percepção de que ele vai receber esse direito. E se ele não receber esse direito pós-reforma, ele pode socorrer ao judiciário. Mas na visão do reclamado, nós temos um pouco de diferença, né, a respeito desse cumprimento, porque nós não sabemos se podemos cumprir ou se devemos cumprir ou não uma obrigação dentro daquela perspectiva dos contratos vigentes, né? Aqueles que se iniciaram antes da reforma e têm a sua vigência ainda pós-reforma. Evidentemente, esse é o aspecto central da discussão, né? Então, vejam como isso é tormentoso e perigoso. Eu não compreendi e não entendi por que o TST, e aí vem uma crítica, né, mais do que respeitosa, mas por que se fez com relação ao direito processual, né, com a instrução normativa número 41, e não se fez com o direito material, e me parece que a diretriz é que os casos concretos a serem julgados é que formarão a jurisprudência para esse aspecto. Mas, enquanto isso, o empregador ele tem que cumprir a obrigação. Então, me parece que, com relação à advocacia do reclamado, isso ainda é mais tormentoso, né? Porque é o advogado do empregador que vai ser instado em pareceres, inclusive, né? Pareceres que podem, inclusive, gerar responsabilização em outras áreas, se ele deve ou não deve cumprir aquela obrigação, dentro dessa regra de aplicabilidade do direito temporal. Eu deixo de pagar as horas itinentes ou eu continuo a pagar as horas itinentes? E vejam vocês que, por exemplo, né, foi o exemplo que o doutor Fabrício, salvo engano, disse também, e vejam vocês que tormento, né? Porque acho que qualquer opinião que você possa dar, ela pode ser errada, ela pode ser equivocada. Porque se você dizer assim, pare de pagar, você pode criar um passivo trabalhista. Pague, você está pagando aquilo que pode ser depois declarado a inexigibilidade daquela obrigação. Quer dizer, você pagou aquilo que não deveria pagar. Então vejam como isso, né, é um grande desafio, ao meu ver, no que tange a aplicação da reforma trabalhista. E aqui eu apenas fiz uma comparação dos fundamentos que são trazidos aqui para poder explicar esses fundamentos. O primeiro, né, é trazido pela chamada corrente institucionalista, né, que tem no Código Civil Brasileiro, no artigo 2035, a sua aplicabilidade imediata, a tendência de sua aplicação imediata, inclusive aos contratos vigentes, e sustenta também a aplicação do artigo 912 da CLT com relação ao caráter imperativo, né, das normas trabalhistas. E o argumento que me parece central é que as obrigações, quando a gente estuda contrato de trabalho, né, uma das características do contrato de trabalho é o seu viés de trato sucessivo. Então, se o viés do cumprimento das obrigações é de trato sucessivo, esse viés, portanto, pode ser utilizado para dizer o seguinte: naquele mês contratual, a partir do dia 11/11/2017, não existe mais obrigação legal de pagamento de determinado direito que foi retirado a partir da reforma trabalhista. Então, esse é um dos fundamentos utilizados pela chamada corrente, pela corrente institucionalista. Lá do outro, né, a corrente contratualista, né, tem o seu grande fundamento, né, e esse material vai ficar disponibilizado, né, para todos aí do Congresso, apenas para esses fins reflexivos, né. A corrente contratualista descreve em seu fundamento, né, aquele princípio basilar, né, o que nós chamamos do princípio consectário, do princípio da proteção, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, né, ou o princípio da própria irredutibilidade salarial como fundamento da retirada de certas garantias dentro de uma perspectiva que ela foi formatada dentro de uma lei ainda autorizadora daquela determinada garantia. Uma crítica que se faz a essa corrente contratualista, né, é a questão relativa à comparação de
dos chamados princípios da condição mais benéfica e da norma mais favorável, né? E de que aquilo não se tornou uma alteração unilateral do empregador, porque aquilo advém de lei, né, de obrigação legal. Então não foi uma imposição do empregador a respeito do seu poder diretivo, e sim advindo da sua própria obrigação, da inexistência de obrigação legal, né? E, portanto, não poderia se falar em comparação de norma mais favorável de uma norma que não mais subsistiria em termos obrigacionais. Então, são esses dois parâmetros, né, de aplicabilidade, mas o que fica aqui de recado, né, para a advocacia do reclamado é, infelizmente, essa impossibilidade de você confirmar uma determinada corrente e confirmar uma determinada diretriz com relação à aplicação desse direito intertemporal, né? Então, me parece ser um assunto também bem polêmico. A questão da prescrição, né? E aí eu prefiro falar em termos de desafios, né, com relação a um pouco de mudança de postura, né? Porque, por exemplo, a prescrição, nós sempre ficávamos com a chamada prescrição bienal, a prescrição quinquenal. Aliás, essa prescrição quinquenal ela vai ser provavelmente muito utilizada, né, quando, por exemplo, essas discussões forem levadas ao judiciário em determinado lapso temporal. Se nós formos pensar, então, em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, né, toda mudança elencada em 2017 seria fulminada pela prescrição em 2022, né? Então, nós não teríamos mais passivo trabalhista a partir de 2022, por exemplo, numa mudança que foi perpetrada a partir da reforma. Mas, com relação à postura do advogado do reclamado, a atenção, obviamente, especial com relação à prescrição intercorrente, né? Já que nós estamos falando da extinção da própria execução, né? Na prescrição intercorrente você então afasta a própria pretensão na execução a partir do viés da reforma trabalhista, né? Que foi inserido o artigo 11-A da CLT. Então me parece ser mais uma postura também da advocacia dos reclamados com relação à utilização um pouco mais agora decisiva, né, da prescrição intercorrente. Outro ponto extremamente polêmico, né, para a própria advocacia do reclamado é a questão relativa ao teletrabalho, né? Não pela crítica ao teletrabalho por si só, não é que a crítica que se faz não é ao teletrabalho, mas é da repercussão de velhas figuras em uma nova figura trabalhista, que é a figura do teletrabalho. Então, me parece ser essa realmente um dos grandes, né, desafios também da advocacia. E aí eu fiz aqui apenas uma interpelação aqui, né, para vocês, uma reflexão, como é que ficaria, né, e todos vocês já devem ter feito também essa reflexão, como é que ficaria o acidente de trabalho dentro do ambiente home office, né? Então, o sujeito está lá trabalhando, de repente fala assim, eu vou tomar um café ali na esquina, e o cafezinho aqui de casa está ruim, então eu vou ali na esquina para poder, na padaria, e de repente eu sofro um acidente de trabalho. Como é que ficaria essa figura, né? Como é que ficaria os acidentes de trajeto, né, do artigo 21, salvo engano, no item 4 ou 5 da Lei 8.213, né? Então, como é que ficaria também a própria responsabilidade do empregador com relação às normas de higiene, saúde e segurança do trabalho? Não aqui, obviamente, negando a existência dela, pelo contrário, né, reforçando a existência de normas de saúde, de higiene e segurança do trabalho no teletrabalho, mas efetivamente trazendo o conteúdo da responsabilização do empregador, né? Como é que o empregador, então, ele poderá ou não ser responsabilizado diante de um acidente de trabalho num ambiente home office, né? É uma reflexão e é um desafio que a advocacia dos trabalhadores e a advocacia dos empregadores também se coloca no mesmo patamar. Um outro assunto polêmico por demais, porque efetivamente, né, quando a gente ouve contextos de reforma e parâmetros de reforma, a primeira notícia que vem é o seguinte, né? Doutor, tem alguma forma de contratar aí agora, nova, que a gente pode fugir de encargo, etc, etc? O que eu diria a vocês é o seguinte, temos forma sim de contratação, né? Como foi dito, o avanço da temática da terceirização, salvo engano, nós teremos também aqui no encontro, né,
acho que a professora Thaisa que vai tratar também do tema da terceirização, do alcance, né? Tomemos muito cuidado, porque apesar da liberação, da terceirização de atividade fim, existem parâmetros formais a serem criados também, serem respeitados, para que a terceirização seja legitimada. Então eu coloco ali para vocês, né, a regulação das leis que tratam da terceirização. Temos lá a figura, né, a figura Frankenstein, que a gente chama de figura Frankenstein do contrato de trabalho autônomo, né, uma figura totalmente Frankenstein, porque ela está dentro do capítulo relativo ao contrato de trabalho, e trouxe agora a figura do contrato de trabalho autônomo, mas está previsto no artigo 442-B da CLT. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o grande artigo que pode salvaguardar todo esse ambiente que pode propiciar a fraude, e aí, como disse, né, como advogado de empresa, como advogado de reclamante, mas principalmente como advogado de empresa, o papel é que exatamente não se fomente qualquer concepção fraudulenta. E esse é o desafio também, né? Não é criar uma figura para que a figura possa, então, ser apenas um sustentáculo de afastamento, né, de um vínculo de emprego. Mas vejam, o artigo 9º da CLT não foi revogado, né? O artigo 9º, o famoso artigo 9º da CLT, né, são nulos de pleno direito todos os atos que visem a desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos da consolidação, e esse artigo não foi revogado, e ele certamente vai estar muito presente nas discussões baseadas nos contratos vindos, né, as novas formas de contratação, e aí terminando a temática da contratação, o contrato intermitente, né? É uma realidade, foi para o legislador uma busca daqueles trabalhadores informais, a inclusão, mas sabemos muito bem que o contrato intermitente tem uma característica própria. E se fugir dessa característica própria, ao meu ver, mais uma concepção fraudulenta de utilização de um novo mecanismo de contratação. Então, a atenção àquela formalidade e, principalmente, aquilo que a gente sempre gosta de falar no direito do trabalho, que é a primazia da realidade sobre a forma, né? A contextualização. Eu costumo muito dizer com os alunos é o seguinte: se aquilo que está descrito é aquilo que corresponde efetivamente à realidade, a gente tem que ficar nem preocupado com o princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? Porque aquilo que está efetivamente combinado entre as partes, descrito no contrato, é aquilo que corresponde à realidade. E aí eu posso reconhecer um contrato autônomo, aí eu posso reconhecer verdadeiramente um contrato de natureza intermitente. Mais um desafio para nós, advogados. A figura do empregado hipersuficiente, né, que é uma figura nova também, trazida no artigo 444 da CLT. Agora, eu só queria fazer uma ressalva, né, porque logo após esse artigo, nós temos também, dentro dessa perspectiva, né, a possibilidade da utilização da arbitragem, né, nos dissídios individuais. Agora vejam, tanto em uma quanto em outra figura, nós temos parâmetros de definição, inclusive remuneratória, que evidentemente vão fazer com que pouquíssimos desses trabalhadores estejam insertos nessa possibilidade de utilização, seja, né, na prevalência, então, daquilo que foi negociado acima daquilo que foi contratado, seja também na possibilidade da pactuação das cláusulas de arbitragem, né, do compromisso arbitral, né? Se a gente for, então, colocar aqui o fundamento, né, digamos, quantitativo, né, de cerca de um pouco acima de R$ 11.200, nós estamos falando de uma pequena parte da população economicamente ativa que tem esse tipo, né, de remuneração e que possa estar inserso, sem falar no custo da arbitragem, né? No grande custo que é a arbitragem. A gente tem presenciado assim, inúmeras formas de utilização da arbitragem em termos temáticos, né? Mas a gente sabe muito bem que a arbitragem é muito cara, né? A utilização da arbitragem é muito cara. Isso pode até inviabilizar também o próprio feito, né? A questão do 507B com relação à quitação anual das obrigações trabalhistas. Muito cuidado, e é realmente um tema muito perigoso, espinhoso, né? E aí, mais uma vez, o protagonismo dos sindicatos. Os sindicatos vão permitir que haja uma quitação anual sem demonstração comprobatória dessas quitações. Isso não pode ser objeto de barganha em hipótese alguma. Isso não pode ser objeto, mais uma vez, de afastamento, então, de certas garantias. E aquele
e o próprio advogado do empregador que se utiliza desse viés corre o mesmo risco, né? Como disse agora há pouco das contratações anteriores. As questões relativas a remunerações e salário, como disse no início, né? Vamos tomar muito cuidado, porque eu sei muito bem que a reforma quis um pouco, né, de certo modo, a inviabilizar aquele efeito expansionista, né, dos salários, trazendo, portanto, né, afastando o reconhecimento dessa natureza salarial de algumas parcelas, mas muito cuidado com a utilização desenfreada de certas parcelas que foram, como, por exemplo, o prêmio, né, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês o prêmio. Não chamem tudo de prêmio, né, para afastar a natureza salarial. O prêmio ele tem uma finalidade, ele foi utilizado para um determinado fim, mas quem sabe utilizarmos o prêmio para uma maior valorização do empregado, para um aumento da produtividade, já que nós estamos vivenciando esta era. A equiparação salarial, né, agora com o corte, né, que foi efetivamente realizado da reforma, né, do afastamento daquele conceito de mesma localidade para o mesmo estabelecimento empresarial. E esse estabelecimento empresarial está descrito no próprio Código Civil brasileiro. Será que esse realmente é o conceito? Será que nós não temos, então, condições de demonstrar que a discriminação salarial ela é feita independente desse argumento que está sendo trazido pelo legislador? Me parece muito melhor trazermos esse ambiente, né, de intenção daquilo que o empregador pode realizar em termos de discriminação salarial, do que apenas discutir um conceito que está consagrado na lei, mas é um conceito que vem do Código Civil brasileiro, que muitas vezes pode não atender o conceito também trazido pelo direito do trabalho, a finalidade trazida pelo direito do trabalho. Prefiro ainda falar em discriminação salarial dentro de um ambiente intencionalmente discriminatório, aquele que efetivamente o empregador traduz a discriminação remuneratória sem qualquer justificativa. Então, me parece esse ser também um desafio por parte dos advogados das empresas, para que isso não possa virar contra eles mesmos, não possam, então, ser mais um objeto de passivos trabalhistas. Oportunidades, a extinção contratual, né, agora a extinção contratual por acordo entre as partes, né, essa é uma oportunidade dos advogados trabalhistas também de reclamados, para que haja exatamente uma maior configuração de composição, né, ambiente esse de composição que foi tanto traduzido aqui pelo Dr. Fabrício também na sua palestra, né, da sua temática conciliatória. A questão da prevalência do negociado sobre o legislado já foi muito bem definida aqui pela doutora Juliana, mas eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre a questão do ambiente que hoje a advocacia trabalhista pode fazer surgir em termos de oportunidade no que tange ao serviço consultivo, né? Hoje o advogado trabalhista agora vai participar muito mais do direito coletivo. Dr. Humberto sabe disso, que são poucos os advogados trabalhistas que conhecem o direito coletivo. Hoje, o advogado trabalhista tem que conhecer o direito coletivo. Hoje é uma exigência, vamos dizer assim, Dr. Humberto, que é uma exigência curricular dos advogados trabalhistas de conhecerem o direito coletivo, e é verdade. Eram poucos os advogados trabalhistas que dominavam a temática dos dissídios coletivos, do direito coletivo do trabalho. Hoje, me parece imprescindível esse conhecimento, porque ao tempo todo eles vão consultar os advogados de empregados, de empresas, sobre essas perspectivas. E se nós estamos falando de desafios, estamos falando também de oportunidades. Responsabilidade por dano processual, desafio de maior responsabilidade para todos os atores processuais. Eu acho que esse é o recado principal, né? Um maior desafio de maior responsabilidade de todos os atores sociais, inclusive com relação às conversas que existem com as testemunhas, porque a testemunha ela já era visada, hoje muito mais visada, e quando visada, para quem ela vai julgar a responsabilidade? Pode ser para aquele que instruiu indevidamente, não aquele que conhece os fatos da testemunha. Então veja, um desafio, mais uma oportunidade de muitas vezes de mudança até de postura. Com relação à defesa do reclamado, 3 temas rápidos, né? A questão da exceção de competência territorial, 5 dias a partir da notificação. Então avise as empresas para que elas possam
rapidamente avisar os seus advogados. Porque se deixar de avisar o advogado da notificação, porque às vezes quer, por exemplo, não avisa agora não, porque vai entrar na fatura desse mês. Avisa para outro mês. Vai perder o prazo para poder apresentar a exceção de competência territorial. O doutor Fabrício disse muito com relação à impugnação da justiça gratuita, né? Quer queiram, quer não, é um viés novo, é um viés, então, agora de maior, digamos, discussão jurídica, independente das ADIs, das inconstitucionalidades, eu estou falando apenas como oportunidade, e a questão das inépcias inicial. E aí, com relação à inépcia, doutor Schimmer, já caminho para a finalização da minha palestra, o doutor Fabrício disse muito bem também, tocou nesse assunto, mas eu queria trazer para vocês que isso já é uma realidade muito grande na nossa vida forense. Tive a oportunidade de falar isso com o doutor Conrado, né, lá no Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Vejam a polêmica da sentença líquida, e isso muda completamente o nosso panorama. Então, nós já temos jurisprudência, trago aqui para vocês duas de 2018, né, duas de fevereiro de 2018, né, de tribunais regionais distintos, da 7ª e da 13ª região, onde, no recurso ordinário, nós discutimos cálculo. Quer dizer, aquilo que nós nunca imaginávamos que poderíamos discutir, hoje nós já estamos discutindo. Aliás, e temos que discutir, ou não sei, ou não temos que discutir, porque estamos aqui com certas interpretações divergentes, sob pena de preclusão. Se você não discutir isso no recurso ordinário, está preclusa a sua oportunidade de discutir os valores que foram decididos na sentença líquida. Por isso que eu disse, mais um desafio para nós advogados, né? E aí, obviamente, repito, para a advocacia como um todo. A questão da limitação dos valores também, que foram delimitados na inicial, também com jurisprudência já favorável, e todos vocês já devem ter tido também algumas oportunidades para ver isso, né? Mas essa jurisprudência que trago aqui para vocês é uma jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho, limitando os valores que foram perseguidos desde a inicial, desde a petição inicial. Então, se pediu 5 mil de hora extra, são 5 mil reais limitados de condenação. Jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho, da 5ª turma, que foi publicado agora em agosto de 2018. Ou seja, mais um desafio que se coloca, não com relação ao desafio apenas de discussão, mas o desafio lá de trás, o desafio do nascedouro da demanda trabalhista. Esse material, repito, está totalmente disponibilizado para todos vocês. Figura do preposto. Advogado, muitas vezes, agora vai ter que ser preposto, é uma nova oportunidade também, em decorrência do afastamento da figura de ser empregado, e a homologação de acordo extrajudicial, que vai ser tratado aqui também, um assunto do professor Vitor Salino, mas mais uma oportunidade para que aquele número de acordos que sejam formulados possam aproximar, inclusive, os advogados com relação aos seus aspectos litigantes. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Eu trouxe aqui algumas outras considerações sobre profissão, mas eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem, né? O advogado empreendedor, o advogado que aceita o desafio, é o advogado que vai buscar desses desafios novas oportunidades. Muito obrigado a todos.